Amém, querido? No último domingo, no culto da manhã, o pastor Hélio, ele deu início à série Atos de Transformação. Nós vamos estar nessa série durante este mês de abril, maio, e vamos encerrá-la no mês de junho. Esta série está pautada no livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Como o nome da série já nos indica, nós estaremos lendo este livro, Atos dos Apóstolos, buscando perceber as diversas transformações que a pregação dos apóstolos, por meio do poder do Espírito Santo, causaram na vida das pessoas, tanto na sua individualidade, mas também na sociedade das quais elas faziam parte. E nós iremos refletir hoje a partir do capítulo 2, e nós temos aí o tema então de nossa mensagem, Pentecoste e a cura do mendigo aleijado. Este período do capítulo 2 está narrado, o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Aí nós passaremos pelo capítulo 3, onde nos é narrado a cura de um mendigo aleijado, e nós iremos encerrar nossa reflexão no capítulo 4, mais exatamente no verso 22, onde nós temos o desfecho das consequências da cura do mendigo aleijado. Como vocês veem, então nós vamos passar pelo capítulo 2, 3 e 4. Diante disso, eu não irei ler todo o texto contido em nossa mensagem de hoje, pois isso demandaria então um tempo muito grande. Mas eu os exorto em amor a fazerem esta leitura quando chegarem em vossas casas. Diante o tempo que temos aqui para a nossa reflexão, eu irei pensar aquilo que considerei importante dentro do tema proposto de nossa série. Então nós vamos começar pelo capítulo 2. As primeiras transformações que eu quero destacar, elas se originam a partir do evento de Pentecostes. Nosso primeiro ponto, então, é Pentecoste e as transformações decorrentes deste evento. E aí, então, vou convidá-los à leitura de Atos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E eu destaquei ali a palavra Pentecoste, porque eu quero primeiro mostrar o que significa Pentecoste. Portanto, o que é o Pentecoste? A palavra Pentecoste, ela significa 50º, se referindo a uma festa celebrada 50 dias depois da Páscoa. Esta festa judaica, ela era chamada comumente como festa da colheita, e marcava o início da colheita dos cereais. A festa de Pentecoste era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita de cereais. Neste dia de Pentecoste, descrito aqui agora por Lucas, autor do livro, Atos dos Apóstolos, estavam todos, diz o texto, reunidos num só lugar. O texto está se referindo aos 120 discípulos, aproximadamente, descritos no capítulo 1, verso 15 deste mesmo livro. Todos aqui não significa todas as pessoas a quais Jesus havia tido contato, ou todos os judeus, Não, está se referindo aos 120 discípulos aproximadamente, que está narrado lá, como eu disse, em Atos 1:15. Então estavam todos estes reunidos num só lugar em Jerusalém, conforme Jesus havia ordenado. Quando
de repente são surpreendidos por um evento que transformariam suas vidas para sempre. Evento este que nós chamamos derramamento do Espírito Santo, ou ainda descida do Espírito Santo, conforme nós podemos ver agora em Atos capítulo 2, do verso 2 ao 4. Está escrito: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Todos novamente se referindo aos 120 aproximados que lá estavam. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste marca o início da grande colheita espiritual. Não mais agora uma colheita de cereais, mas uma colheita de vidas para Deus. E eu vou pontuar algumas transformações ocorridas na história, por causa deste evento do derramamento do Espírito Santo. A primeira transformação que eu quero destacar é o fim do ministério terreno de Jesus e o início do ministério do Espírito Santo. Veja só, Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A ascensão de Jesus, isto é, a subida de Jesus aos céus, encerra o seu ministério terreno e dá início ao ministério do Espírito Santo. Quando nós lemos, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, nós sempre temos a impressão de que os textos lá se referem sempre à presença de Deus Pai. E há no Antigo Testamento a promessa da vinda do Messias, que é o Cristo, Jesus, o nosso Senhor. E também encontramos lá no Antigo Testamento as promessas da vinda do Espírito Santo, conforme você pode ler no livro de Ezequiel, você pode ler depois em Joel, capítulo 2, sempre também falando, então, da vinda do Messias e da vinda do Espírito Santo. E aí nós temos os evangelhos que nos descrevem o ministério terreno do Messias. O Messias agora está encarnado, o Messias está andando entre os homens. É o Jesus, o filho da Virgem Maria, que agora está entre nós, o Filho de Deus. Com a ascensão de Jesus, nós temos então agora a descida do Espírito Santo. Então a promessa que havia sido dada por Pai, através da morte e da ressurreição do Filho, se cumpre, e o Espírito de Deus então agora é derramado sobre toda a carne, sobre todos os povos. Então começa-se um novo ministério. Agora nós temos o ministério do Espírito Santo de Deus, que está descrito neste livro, Atos dos Apóstolos. Como já foi dito aqui até pelo próprio pastor Hélio, e assim muitos teólogos consideram, este livro deveria se chamar, na verdade, Atos do Espírito Santo. Porque tudo o que nós vamos percebendo agora na vida dos apóstolos são ações do Espírito Santo por meio destes homens. O Espírito Santo, que antes então estava contido e limitado a alguns poucos judeus na história, é derramado sobre todos os povos, raças e línguas por meio do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é hoje o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos quando aqui esteve. É hoje o Espírito quem nos capacita para sermos testemunhas de Jesus. É Ele que nos dá o poder
o dínamo, para que nós possamos testemunhar Jesus Cristo. O Espírito é quem nos capacita também para podermos, por meio dos dons que nos foram dados, vivermos para o outro. Então os dons nos são dados para que a gente possa servir o corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem faz isso em nós. É o Espírito que nos une também em Cristo Jesus. É Ele que nos molda com o fim de que Jesus seja glorificado por meio de nós. O Espírito Santo é quem torna Jesus presente em nós e por meio de nós. A obra do Espírito Santo, ela se tornou então mais notória e imprescindível para nós, a partir do Pentecoste. E diante desta verdade bíblica, não podemos ignorar a pessoa do Espírito Santo em nosso meio. A Bíblia é tão enfática com a realização desta obra do Espírito, que existe para você esperança quando você blasfema contra Deus Pai, existe para você esperança quando você blasfema contra o Filho, mas não existe salvação para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus, ele trabalha para que Jesus seja glorificado por meio de nós. Tudo que o Espírito faz é para que a obra de Cristo na cruz brilhe, a obra de Cristo seja conhecida, para que haja salvação. E Ele faz isso numa relação de amor conosco. Ele não nos violenta, pelo contrário, nos respeita. Ele ministra a nós por meio da Bíblia, dos profetas. Os profetas, os pregadores da palavra, mas também fala conosco por meio do nosso homem interior. Ele faz morada em você que creu em Jesus Cristo, e Ele te ensina pessoalmente, falando com o seu homem interior. E nós então precisamos o quê? Cultivar por meio da oração, do jejum e da leitura da palavra de Deus, um espírito sensível à voz do Espírito Santo. A segunda transformação que eu quero falar com vocês é a confirmação da transição da velha aliança para a nova aliança. Confirmação da transição da velha aliança, uma aliança que havia sido dada para os judeus, até então chamado de povo de Deus, somente este grupo, para uma nova aliança estabelecida por Cristo Jesus, estendida agora a todos os povos, raças, nações e línguas. Então, por mais que muitos não compreendam, eu tenho muita dificuldade em lidar com a realidade que a velha aliança cessou, ela se encerrou em Cristo. Essa é uma verdade irrefutável da Bíblia. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Paulo está falando à igreja de Corinto a respeito da ceia. E ele vai fazer a seguinte afirmação: da mesma forma, depois da ceia, ele, se referindo à pessoa de Jesus, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. O sangue de Jesus derramado na cruz é o marco do início de uma nova aliança. Se você estabelece uma nova aliança, automaticamente a velha aliança cessa. Há um novo pacto. Jesus encerrou toda e qualquer obrigação com a lei de Moisés. E isso não significa que eu possa viver na libertinagem. Pelo contrário, uma vez que compreendo o Evangelho de Cristo e experimento o novo nascimento,
Nascimento esse produzido pelo Espírito Santo de Deus em nós. Eu e você não podemos mais viver no pecado. Aquele que é nascido de novo não vive no pecado. O Espírito Santo em nós nos chama para vivermos em santidade. Ele não nos deixa permanecermos no pecado. Muitas vezes caímos, como a gente diz, né? No pecado por uma rebeldia da nossa parte, por ouvirmos mais os desejos do nosso próprio ser, do nosso ego, da nossa alma, do nosso homem, que a gente fala carnal. E aí nós caímos, mas o Espírito de Deus, então ele começa a produzir em nós o quê? Entristecimento. Você começa a se sentir mal no pecado, aquilo não faz mais parte de você, ao ponto que você então se arrepende, aí você ora, você pede perdão a Deus. A palavra de Deus lá em 1 João 9 diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado, e você retoma a sua jornada de santidade. Mas aquele que é nascido de Deus não consegue mais viver no pecado. Eu não vivo mais para cumprir a lei de Moisés. Eu estou liberto dessa lei, mas eu vivo preso à lei de Cristo, à lei do Espírito. Ao cumprir a lei de Cristo, então eu cumpro também a lei de Moisés. Todo o ensino de Jesus é o ensino de como devemos viver o amor. E a lei de Moisés, Jesus resumiu ela: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo. Então, se toda a lei de Cristo é a lei do amor, e eu vou vivendo essa lei agora, não simplesmente porque está escrito numa tábua, mas porque o Espírito agora de Deus habita em mim, conforme descreve o profeta Ezequiel, a lei agora está escrita em meu coração, está escrito com fogo em meu coração, não mais numa tábua. Então eu vivo esta santidade, eu sou levado por este Espírito a viver esta santidade, este compromisso de vida com Deus. Todo o ensino de Jesus é fundamentado no amor. Agora entenda o que eu vou dizer para você. Somente no amor há liberdade. E Jesus disse assim: verdadeiramente sereis livre. A lei não produz liberdade. Somente o amor produz liberdade. E é por isso que Jesus disse assim: já não vos chamo de servo. Por quê? Porque nós não somos mais por Ele tratados como servos, que tem que viver em obediência a uma lei escrita, mas nós somos tratados agora por Ele como filhos, como alguém que recebeu dele a sua natureza, que foi gerado novamente. Você nasce agora espiritualmente, e agora você leva sobre si o Espírito do próprio Deus. E isso é algo que nós precisamos compreender e entender. Na lei só existe uma relação de obrigação. O servo não pensa, o servo não tem decisão, o servo simplesmente obedece, e se não obedecer é condenado. Mas quando Jesus nos chama para uma relação agora, Ele não nos chama para uma relação servil e senhoril, Ele chama nós para uma relação de filiação, aonde Deus te dá assim a liberdade de você sentar e conversar e dialogar com Ele, de expressar seus sentimentos, assim como Jesus no Getsemane, que Ele chega para o Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Diante a sua angústia, diante a sua dor, um servo não poderia fazer isso, mas um filho pode fazer isso. E aí Ele diz: contudo, faças a tua vontade. E Ele te chama agora para essa relação de filho. Por isso Jesus nos ensina, quando orar, diz: Pai
nosso. Olha para Deus como uma relação de pai, não mais simplesmente, como um servo. A descida do Espírito Santo, então, sobre todos aqueles que professam Jesus como Senhor, é a confirmação de que o período da nova aliança foi inaugurado com a morte e ressurreição de Cristo. A promessa dada no Antigo Testamento, escrita pelo profeta Ezequiel, por Joel, se cumpriu. O Espírito foi derramado. A lei não está mais nas tábuas, ou escrita nos livros, mas ela está em nossos corações. Uma vez que vivemos no Espírito, e na lei do Espírito, é inaceitável ainda procedermos segundo as obras da carne. O Filho de Deus não pode viver nas obras da carne, porque ele vive na lei do Espírito. Então é inaceitável para um cristão viver no adultério, na fornicação, na prostituição, na imoralidade, na idolatria, na bebedeira, na glutonaria, na fofoca, na difamação de terceiros. É inaceitável que um crente viva na avareza, na soberba, promovendo discórdias, divisões, provocando a ira dos outros, fazendo juízo das pessoas, dando lado à inveja, se vestindo indecentemente, falando palavrões e coisas outras que não provêm do Espírito de Deus. É inaceitável que um crente viva ainda uma velha natureza, vivendo dominado pelas obras da carne, porque agora você nasceu do Espírito, o Espírito de Deus habita em você e você é chamado à santidade. Então estas coisas não podem mais fazer parte do seu viver, nem do meu viver. E isso não é uma questão de cumprir lei, mas de natureza. Os filhos do diabo procedem com as coisas do diabo. Os filhos de Deus procedem da natureza de Deus. E precisam manifestar a natureza do Pai. Se somos filhos de Deus, somos chamados então à manifestação das obras do Espírito Santo, e não mais da carne. A terceira transformação. E nós estamos falando da transformação ocorrida pelo Pentecoste. Transição da morada de Deus do templo físico em Jerusalém para um templo espiritual. De fato, Deus nunca morou num templo físico. Deus é espírito. Deus nunca morou lá no templo que Salomão construiu. Deus nunca morou no templo construído por mãos humanas. Entretanto, ele fez uma aliança com Salomão na inauguração do templo em Jerusalém. E eu quero ler para vocês esse texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 16. Vejam só as palavras de Deus para Salomão. Escolhi e consagrei este templo. Ele está se referindo ao templo material, físico, lá em Jerusalém, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. É claro que o texto, quando diz olhos e coração, é figurativo. Deus é espírito. Isso significa que Deus estava se comprometendo com Salomão e com o povo de Israel a se manifestar naquele lugar e atender o povo naquele lugar. Mas isso não significa que Deus podia ser contido dentro daquele lugar. Contudo, Jesus predisse, em um diálogo com uma mulher samaritana, antes de sua morte, que chegaria o dia em que não mais adoraríamos a Deus em Jerusalém, se referindo ao templo, e sim o adoraríamos em espírito e em verdade. Jesus estava se referindo à realidade de que Deus estaria sendo adorado fora do templo, no ajuntamento do seu povo. No Novo Testamento, este povo é chamado de igreja.
A igreja, povo de Deus, ela pode estar reunida em um templo, em um espaço físico como este, mas ela não é contida também por este espaço físico. Tanto que existe parte da igreja que está agora lá num outro templo, que eles chamam, né, de Assembleia de Deus. Existe uma outra parte que está num outro templo lá, chamado Igreja Batista Memorial de São Paulo. O povo de Deus está espalhado, é a igreja dele. A igreja não se contém dentro de um espaço físico desse, a igreja de Cristo espiritual. Mas esse lugar serve sim para nós nos reunirmos, aprendermos uns com os outros e aqui estarmos juntos para adorarmos a Deus. A igreja ela pode estar, por exemplo, em casa, num grupo pequeno. A igreja ela pode estar, por exemplo, no hospital. Quando irmãos vão fazer uma visita a outro no hospital, e eles estão indo lá em nome de Jesus, é a igreja que está indo. A igreja pode estar na cadeia, numa prisão, quando irmãos estão indo lá e vão levar o evangelho para aquelas pessoas, é a igreja indo lá. Com a descida do Espírito Santo, Deus deixou de estar associado a um espaço geográfico físico, como antigamente, que eles achavam que Deus estava lá naquele templo de Salomão, e eles tinham que ir todo ano naquele templo, levar o sacrifício, fazer as ofertas deles, porque eles achavam que somente naquele lugar Deus estaria para recebê-los e ouvi-los. Mas com a descida do Espírito Santo, Deus passou a estar associado na vida daqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estes são chamados filhos de Deus, nascidos do Espírito. Onde um filho de Deus está, Deus está. Onde você, filho de Deus, colocar as plantas dos seus pés, pisar, ali Deus está por meio de você. Estamos espiritualmente conectados com Deus. Não dependemos mais de um templo físico para nos conectarmos com Deus. Onde você estiver, Deus estará. Lá, no mais profundo, né? Abismo, no mais alto monte, Deus estará. A igreja, o povo de Deus, eu e você, não só não dependemos mais de um espaço físico, a partir de Pentecostes, como não dependemos mais de sacerdotes, não dependemos mais dos ritos sacrificiais que eram feitos pelos sacerdotes. Você tem acesso direto a Deus em Cristo Jesus. Como eu disse, Deus faz morada agora em você. Aonde você estiver, no ônibus, no carro, onde você estiver, dentro de um cinema, você falar com Deus, Ele está ali com você, em todo o tempo, independente de um sacerdote, independente de homens. A quarta transformação: deixamos de ser indivíduos independentes e nos tornamos indivíduos interdependentes. Para mim, de tudo que ocorre no Pentecostes, eu sempre digo, isso para mim é o mais bonito acontecimento. Não falar em línguas, não profetizar, mas o que acontece na igreja de Atos. Veja só, capítulo 2, versículo 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Que lindo, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Viver em Cristo é viver em comunidade. Viver em comunidade é você viver numa relação de interdependência com as demais pessoas, com os demais membros da comunidade. Nenhum de nós é suficiente em si mesmo. Nós somos criados por Deus para vivermos assim em comunidade, interdependentes uns dos outros. Precisamos reconhecer a necessidade que temos do outro. Nós precisamos do outro para expressar o nosso amor, que é derramado por Deus em nós, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 5. O amor de Deus é derramado em nós, e nós precisamos do outro para expressar esse amor, para tornar esse amor concreto. Então nós precisamos servir o outro.
mas também precisamos ser amados pelo outro e servido pelo outro. Nós temos também essa necessidade, porque Deus nos fez interdependentes. Todos nós temos a necessidade de amar e ser amado, de servir e ser servido. É dessa forma que nós prestamos o verdadeiro culto a Deus, por meio do outro, e o outro por meio de nós. E tal culto a Deus deve ser prestado em amor, e não como uma obrigação, e muito menos na busca de glória pessoal. O outro é você. O outro é continuidade de sua existência. Amar o próximo é amar a si mesmo. Assim como o Pai é contido e contém Jesus, Jesus é contido e contém o Espírito Santo é contido e contém o Pai. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um. E vivem essa relação de amor plena e perfeita. Um contendo o outro e sendo contido pelo outro. Um buscando glorificar o outro. Aí Deus nos chama para vivermos nessa relação, dessa comunidade. Jesus fala, vocês vão ser um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Agora você vê, Jesus é um com o Pai, e Ele nos insere, por meio dele, nessa comunhão plena com o Pai e com o Espírito Santo. Isso é algo glorioso, que a nossa mente sequer consegue muitas vezes compreender e entender. E você chamar para fazer agora parte, se eu posso assim dizer, no bom sentido, desse triângulo amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós somos inseridos no meio desse triângulo amoroso, para vivermos esse amor pleno. É viver comunidade. Nós estamos aqui aprendendo agora a amar aqui uns aos outros, e assim demonstrarmos nosso amor a Deus. E eu quero então destacar uma transformação que é visível, manifestada durante e depois da cura do mendigo aleijado, que se encontrava lá na frente da porta do templo chamada Formosa. Essa transformação está descrita no capítulo 13 e 4. No nosso segundo ponto, então, agora que nós vamos tratar. A cura do mendigo aleijado de nascença e a transformação visível dos discípulos de Jesus. Estes textos são muito ricos, né? E eu não poderia deixar de fazer essas pinceladas nesses textos. Lembrando aqui o que já foi pavimentado, mais uma vez, pelo pastor Hélio, no primeiro culto, quando ele inaugurou Atos capítulo 1. Jesus ascendeu, isto é, subiu para o céu. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, como acabamos de ler. E a expansão da igreja, então, se iniciou a partir da pregação agora dos apóstolos. Principalmente no caso citado Pedro. E é o que nós vamos agora verificar a partir agora do capítulo 3. Pedro já aparece pregando lá no capítulo 2. Mas nós vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 começa narrando, então, esta expansão da igreja através de um milagre na vida de um mendigo aleijado de nascença. E eu estou tomando cuidado de deixar aqui claro que ele era aleijado de nascença, porque os judeus acreditavam, na sua tradição, que somente o Messias poderia curar alguém que sofria de doenças de nascença. Aleijados, cegos, surdos e outras doenças de nascença só poderiam ser curadas pelo Messias, segundo a tradição judaica. É muito comum, então, você ver nos evangelhos, deixar bem claro, né? Cego de nascença, aleijado. Por quê? Porque era algo que só Jesus, então, poderia fazer, segundo eles. A cura deste homem comprovava que Jesus realmente era o Messias, esperado pelo povo, pois foi em seu nome, no nome de Jesus, que ele fora curado. E por isso muitos vieram a crer após este milagre. Este milagre tornou visível a transformação ocorrida na vida dos discípulos de Jesus. Qual transformação se tornou visível? Uma visível ousadia espiritual surgiu na vida dos discípulos de Jesus. Nós devemos nos lembrar que os discípulos de Jesus, logo após a sua morte, se esconderam,
se trancaram numa casa com medo dos religiosos que poderiam julgá-los e levá-los à morte. Eu acredito que 2 eventos foram cruciais para que o medo deles fosse substituído por esta ousadia espiritual extraordinária que nós iremos destacar. O primeiro evento foi a aparição de Jesus ressurreto diante deles, que deu a eles a certeza de que Jesus estava então ressurreto. E o segundo evento é a descida do Espírito Santo, que quando a gente lê lá em Atos 1:8, diz que então seria derramado o Espírito de Deus sobre eles, de forma que eles ganhariam poder, dínamo para testemunhar. Então eu acredito que a ressurreição e mais a descida do Espírito transforma plenamente estes homens do medo a uma ousadia indescritível. Tal ousadia espiritual se vê agora em Atos, no capítulo 3, que a gente está aqui tratando, do verso 6 ao 8, eu não vou ler, mas você vai perceber lá a atitude deles. Quando Pedro diz então ao aleijado de nascença: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O texto nos diz que de um salto, ele se pôs em pé e começou a andar. Veja só, nós estamos falando de homens que estavam trancados numa casa com medo de serem julgados pelos religiosos, e aí serem condenados à morte, como Cristo havia sido. Então estão trancados, mas Jesus aparece ressurreto dentro daquele lugar. E aí agora eles têm a experiência da descida do Espírito. E aqueles homens que antes estavam acovardados, cheios de medo, agora eles se deparam com um homem aleijado de nascença na frente da porta do templo. Porta essa, né, chamada Formosa. E Pedro olha, e diz o texto que João, junto com ele, para aquele homem que estava pedindo um trocado, olha para ele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Tem que ter muita ousadia. Tem que ter muita ousadia. Você já fez isso? Tem que ter muita ousadia. O que aconteceu? Eu não consigo sequer descrever para vocês, porque aquele homem, 40 anos ele já tinha, 40 anos, você pode ler depois o texto de Atos, você vai ver, aquele homem que nunca andou. Então você tenta imaginar os ossos daquele homem, tenta imaginar a musculatura daquele homem, todo atrofiado, endurecido. Aquele homem nunca andou, ele é um aleijado de nascença, já estava com 40 anos, ele não tinha sequer uma expectativa, ele estava ali pedindo uma esmola, ele não pediu para ser curado. Não é igual, né, que a gente vê lá o cego, né? Senhor, me cura, não. Me dá uma esmola. Aí de repente a pessoa vira para ele e fala: levanta e anda em nome. Eu fico imaginando que começou a estralar tudo ali, né? Deve ter acontecido. Porque ele dá um salto. Veja só, um homem que nunca tinha andado. Se você se machucar, fizer uma cirurgia, que eu já fiz 3 no joelho, você tem que passar por sessões de fisioterapia, você não consegue sair andando. E faz, e trabalha para tua musculatura, não sei o que, blá, 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 e aquela coisa toda. Agora aquele homem, de repente, ele dá um salto. Como é que aquele homem dá um salto? Porque alguma coisa extraordinária aconteceu, e ele percebeu. Possivelmente, eu fico imaginando, né, aquelas pernas estavam tudo, né, endurecidas, começa a... Deve ter sido uma coisa extraordinária, os músculos, né, na hora já fortalecidos, para o cara saltar. Foi um milagre instantâneo. Foi muita ousadia de uma pessoa que estava há pouco tempo cheio de medo. Então essa é a primeira transformação que eu posso falar nesse texto, de ousadia que se tornou visível na vida de Pedro. A ousadia de falar, agir em nome do Senhor Jesus. E aí acontece algo extraordinário também, não só do homem ter saltado, né? Que isso, sem dúvida, já foi algo lindo. Mas veja só, a cura deste homem fez o quê? Fez com que todo o povo que lá estava, agora ficassem perplexos. O que aconteceu, né?
devem ter ouvido também os estralos, todo mundo ali para entrar no templo, e aí de repente aquele homem salta, e as pessoas todas ficaram perplexos. E o que acontece? Nós vamos ver que Pedro, ousadamente, aproveitou aquela oportunidade e começou a pregar para eles, como ele já havia feito no dia de Pentecostes. Então nós temos aqui a segunda manifestação de ousadia por parte de Pedro. Uma ousadia para pregar o evangelho a todos que lá se encontravam. Você tem essa ousadia? Pregar o evangelho. Eu não estou nem falando agora de levantar o aleijado, né? Mas de pregar o evangelho quando surge diante de você uma oportunidade. E não importa onde você está, se está na praça, está em casa, se está na igreja mesmo, aonde você, mas quando você percebe uma oportunidade no seu trabalho, você fala de Jesus, prega este evangelho. Precisa ter ousadia, precisa ser corajoso, cheio do Espírito para falar, porque você não sabe também o que virá. A pessoa pode se abrir, receber o evangelho, a pessoa pode zombar de você, mas você está disposto a isso? E quando te perseguirem, quando zombarem de você, não se deixe abater. Lembra-se lá do texto de Mateus: bem-aventurados sois quando os perseguirem, vos injuriarem por minha causa. Essa é a segunda manifestação. Pedro se levanta e começa a pregar. E aí Pedro e João não só demonstraram uma ousadia para agirem em nome de Jesus, e agora também pregarem em nome de Jesus, mas ainda há uma terceira ousadia que eu quero destacar, que acontece diante das autoridades dos religiosos, quando questionados a respeito da cura do aleijado de nascença. Veja o que diz o texto, Atos capítulo 4, esse eu vou ler agora com vocês, do verso 5 ao 7. No dia seguinte, as autoridades, no dia seguinte da cura, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. Este é um período da história que tinha 2 sumos sacerdotes, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eu volto a lembrá-los. Anteriormente, logo após a crucificação de Jesus, eles estavam com medo e trancados por causa destas autoridades. Agora eles estão frente a frente com eles. Entretanto, agora cheios do Espírito Santo e certos da ressurreição de Jesus, eles estavam diante deles cheios de coragem e ousadamente pregaram também para essas autoridades que lá estavam no Sinédrio. Nós estamos aqui falando em nome daquele Jesus que vocês crucificaram, e Pedro foi falando. Essa é a terceira manifestação de ousadia que eu destaco aqui de Pedro e João. Eles se posicionaram diante das autoridades que os repreendiam. E depois de serem ameaçados pelas autoridades e pelos sumos sacerdotes, que eles foram então dispensados, eles decidiram não prendê-los, porque a multidão que estava ali, eles tiveram medo, né, de que pudesse voltar contra ele, uma vez que o homem aleijado estava andando e eles não tinham como negar. Então é melhor a gente não causar um rebuliço aqui e vão embora e falam para eles não pregarem mais em nome de Jesus. E eles não deixam barato, né? Pedro vira e fala o seguinte: cumpre a nós obedecer primeiramente a Deus. Deus mandou nós pregar, então nós vamos continuar pregando. É isso que ele estava dizendo, né? Ousado agora, enfrentando aquelas autoridades que eles sabiam que poderiam sim puni-los, mas agora eles estão enfrentando. A capacitação e a ousadia que Pedro e João demonstraram diante do mendigo aleijado de nascença, diante do povo a quem eles pregaram, e ainda diante daquelas autoridades, foram dadas pelo Espírito Santo de Deus. Este poder, essa capacitação que estava sobre Pedro e João, eu digo a vocês, está sobre vocês hoje, está sobre nós.
quando você creu em Cristo Jesus como teu Senhor, este mesmo Espírito desceu e fez morada em vocês. Vocês agora têm esse dínamo, este poder para serem testemunhas de Cristo hoje. O que Pedro e João fizeram, vocês podem hoje fazer em nome do Senhor Jesus. Ouse abrir a boca e falar das maravilhas de Deus, e você verá que coisas extraordinárias acontecerão a partir de sua vida. Não tenha medo, creia em Deus e Ele realizará coisas ainda maiores através de sua vida. Quando nós cremos, Deus faz. Quando nós nos colocamos nas mãos dEle, este poder foi dado para você. O Espírito de Deus habita em você. Creia nisso, não tenha medo. Deus vai realizar grandes coisas. O próprio Senhor Jesus nos disse isso. Se vocês crerem, farão obras maiores do que as que eu fiz. Ore a Deus para que você tenha então a oportunidade de evangelizar, de ver vidas se conectando a Jesus por meio de sua pregação, do seu testemunho. Deus te deu um espírito de coragem e não de covardia. Levante e ande em direção aos perdidos. Faça isso em nome de Jesus. E se eu posso falar agora alguma coisa, é essa: eu não tenho prata nem ouro para dar a vocês, mas em nome de Jesus, levantem e andem e preguem este evangelho, porque Cristo os capacitou com poder. Ele os deu para você, para ser testemunha dele, amém?